Graça e paz, meus irmãos. Nós queremos agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade que nós temos de gravar esta mensagem. Estamos aqui no templo, mas os irmãos estão em casa. Nós estamos respeitando, acatamos a diretriz que o nosso governo deu. Então os irmãos estão nas suas casas, mas nós estamos aqui. Eu estou aqui na igreja, no templo, gravando esta mensagem para que vocês possam receber do Senhor aquilo que Ele tem a falar com você neste domingo. Gostaria que você, nesse momento, levasse o seu pensamento ao Senhor e ouvisse tudo o que Ele tem a comunicar a você. Quero pensar com vocês nesse dia, meus irmãos, sobre a necessidade de estar uma vida vigilante. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, onde o Senhor Jesus anuncia a sua segunda vinda. Diz assim a partir do versículo 42, Jesus falando sobre a parábola da figueira, falando sobre a necessidade, exortando o povo a que fossem vigilantes. Então ele disse: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fossem a roubar a sua casa. Por isso, ficai vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Feche seus olhos, eu quero orar pedindo ao Senhor que fale conosco. Deus querido, eu te agradeço, Senhor, por mais uma vez nós estarmos diante da Tua palavra. Palavra essa que nos exorta, Senhor, palavra essa que chama a nossa atenção para que nós possamos não viver desapercebidos quanto à volta de Cristo. Direciona-nos, ó Deus, para que possamos não perder aquilo que nós recebemos do Senhor, mas que nós possamos viver de uma forma justa e piedosa, Senhor, aguardando a bem-aventurada volta do Senhor Jesus. Te agradeço e peço, Senhor, no mesmo nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo já esteve aqui uma vez. O profeta Isaías anunciou que Ele viria e Ele veio. Ele veio com a finalidade de salvar o homem, tirar o pecado do mundo. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi na cruz e morreu no nosso lugar, perdoou pecados, sarou, curou enfermidades, ou seja, ensinou 12 homens a sua doutrina de salvação. Também preparou-nos para que nós pudéssemos estar vivendo de uma forma vigilante, aguardando a sua volta, porque quando Jesus foi assunto aos céus, foi ouvida uma voz do anjo que disse: esse mesmo Jesus que foi, vai voltar com poder e glória para buscar a sua igreja. Eu quero que você pense: como é que eu estou? Nós estamos vivendo um período ruim, um período de pandemia, meus irmãos. A todo momento algumas pessoas estão partindo, indo ao encontro do Senhor, mas existe um evento que está prestes a acontecer, e esse evento chama a volta do Senhor Jesus Cristo. Ele vai vir nos ares buscar a sua igreja. É por isso, meus irmãos, que ele disse no versículo 42 de Mateus 24: portanto, vocês precisam vigiar, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. E o nosso Senhor vem buscar o seu povo. O capítulo 24 de Mateus fala da volta de Cristo. Interessante que depois de mencionar diversos sinais que precederão o seu retorno, interessante que Jesus deixa claro que ninguém sabe, meus queridos, quando esse momento chegará. Nem os anjos, nem o Filho, mas somente o Pai. Tudo começou com uma conversa. Mateus capítulo 24, no versículo 3, o Senhor Jesus estava ali com os seus no Monte das Oliveiras, e diz que ele estava sentado, quando se aproximaram ali os seus discípulos em particular, e começaram a dialogar e fizeram uma pergunta: quando vai suceder essas coisas? Em que sinal haverá a tua vinda da consumação dos séculos? Então Jesus no versículo 4 responde: vê que ninguém engane vocês, porque neste período
Neste período, diz ele que virão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Meus irmãos, e certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. Vede que não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Versículo 7 de Mateus 24: portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. As nações vão se levantando, versículo 11, levantando falsos profetas, e a Bíblia diz que vão enganando a muitos, e por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Meus irmãos, eu acredito que a volta de Cristo está próxima. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas nós sabemos que Jesus está voltando. Meus irmãos, nos capítulos 24 e 25, ele relata então diversas parábolas sobre a iminência da sua volta, e fala sobre a necessidade de vigilância por parte dos cristãos. Você, homem e mulher de Deus, você que é um servo do Senhor, fique atento. O que estamos fazendo nos nossos dias hoje? Quais têm sido as nossas prioridades? Será que nós perdemos a noção de que Jesus está para voltar e nós precisamos estar preparados? Sabe, meus irmãos, essa é uma grande realidade. É preciso ter em mente que ninguém sabe a hora exata da vida do Senhor. Então ele faz essa comparação no versículo 43. Se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Ele faz uma comparação muito interessante. Assim ocorre, meus queridos, frequentemente, especialmente em tempos de crise. Naquela época os ladrões arrombavam a casa, escavando um buraco na parede, e roubavam todos os bens do proprietário. Por que isso? Porque a maioria das casas na Galileia era feita de barro, casas simples. Depois que chovia, aquelas fortes chuvas, quase sempre tinha que reparar as casas, quase sempre tinha que consertá-las. Então era possível abrir um buraco, e ali a parábola indica que os ladrões, os roubadores faziam isso com facilidade, porque ela não tinha muita estrutura, era fácil de ser roubados. Se o dono da casa soubesse a que hora os ladrões viriam, com certeza vigiaria, ficariam vigilantes para impedir que o roubo acontecesse. Um vigilante é aquele que está aguardando, olhando, esperando vir algo de ruim ou algo bom, mas ele está vigilante à espera de que alguma coisa que está anunciado acontecer, ou que pode acontecer, vai acontecer. Jesus não contou essa parábola para exortar os ouvintes a tomar medidas de segurança nas suas pequenas casas rurais. Não era essa a intenção de Jesus. Ele quis exortá-los a serem vigilantes e a viver de tal maneira que pudessem esperar com confiança a vinda de Cristo e o julgamento que Ele faria. Queridos, o que o ladrão roubou? O que o ladrão roubou de você? João 10:10, Jesus disse: o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Ele faz uma comparação com o ladrão porque ele tira. Mas Jesus disse: eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Jesus vem buscar um povo, meus irmãos, que está vivendo com Cristo, pertencentes a Cristo, um povo que o Senhor Jesus já resgatou, deixou nesse povo alegria, paz e esperança. Será que você já perdeu a esperança? Interessante disse, meus irmãos, o texto disse que nós precisamos vigiar, e ainda disse que a fé de quase todos esfriaria.
Com a volta de Cristo, nós precisamos nos ajuntar mais e falar dos feitos do Senhor, do seu poder, quem Ele é, voltar a ter a noção, a certeza de que onde tem 2 ou 3 reunidos, Ele estaria no meio de vós. Nós precisamos continuar, voltar a falar que Jesus Cristo foi ao céu, preparar um lugar e está intercedendo. Hoje Ele é o nosso advogado, mas quando as trombetas tocar, Ele vem como justo juiz. Sabe, minha igreja, meu irmão, meu amigo, você que está ouvindo esta mensagem, em muitos lugares do Novo Testamento a vinda de Cristo é comparada com a vinda de um ladrão durante a noite. É rápido, repentino, de repente. 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 2, ele fala que é dessa forma. Ele faz essa mesma comparação em 2 Pedro 3,10, em Apocalipse 3,3 ele faz a mesma comparação, em Apocalipse 16,15 ele repete a mesma comparação. Ele vem de uma forma inesperada. Claro que Cristo não se compara ao ladrão, não. O inesperado de sua vida que lembra um assalto, é sem esperar. Entretanto, a sua vida só é imprevisível para quem não está esperando, porque a igreja de Cristo está dizendo: Maranata, vem, Senhor Jesus. É aquela noiva que aguarda pelo seu noivo. Estes sim, esses que estão desapercebidos, serão infelizmente surpreendidos. Aqueles que entendem, meus irmãos, que entendem e esperam pela vinda de Cristo, não serão surpreendidos, porque eles estão aguardando, eles estão preparados e pronto. Ninguém se prepara e fica pronto se não estiver aguardando um evento acontecer. Interessante que ele diz assim: prepara-se para a volta de Cristo. É o que Jesus está falando, se prepare. Precisamos viver hoje como se Ele já estivesse visível do nosso lado. Eu preciso viver hoje crendo que Ele pode voltar ainda hoje. Interessante que o apóstolo Paulo, no final da sua vida, lá em 2 Timóteo capítulo 4 versículo 8, ele diz assim: já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. O apóstolo Paulo estava muito ciente disso. Que importância estamos dando à segunda vinda de Cristo? Que importância, meus queridos, estamos dando? Os justos na época viviam misturados, juntos com os ímpios, nos mesmos ambientes como nós hoje, mas o julgamento os separou. Meus irmãos, a Bíblia anuncia que esse dia vai ser um dia de muita festa, de muita alegria, mas também um dia de muita tristeza. E eu quero que você comece a se preocupar: como é que eu estou com o meu Deus? Assim será com os que foram tomados e com os que foram deixados para trás quando Jesus retornar. E Ele vai voltar. Na ilustração que ele usa aqui do ladrão, comparando, Jesus enfatiza preparação. Ele não está procurando ali os ladrões de maneira nenhuma, mas por todas as preocupações que tomamos, nós estamos agora preparados para a sua vinda. Meus irmãos, nós não podemos ficar cochilando na vida espiritual. Nós não podemos deixar aquela vida de oração, de estar relacionando com o Pai. Eu não posso deixar de consultar a sua palavra, porque ela fala conosco todos os dias. Eu não posso deixar de buscar uma vida de santidade. Meus irmãos, eu preciso ter uma vida de comunhão com o Senhor. Eu preciso estar prontos. Eu não posso deixar que os prazeres desse mundo me enganem, como se eu quisesse ficar aqui. Meus irmãos, por terem em mente o seu próprio povo, Jesus sempre teve em mente o seu povo. Ele insiste tanto a vigilância, a atenção e ao estado de alerta. Eu digo para você, pai de família, você mãe de família, cuidado com o tipo de culto que estamos colocando na nossa casa, cultos que não mencionam o nome do Senhor.
Meus irmãos, volto a falar o que eu disse na quinta-feira. Feriadão está chegando. Nós já programamos muitas coisas para fazer. Aqueles que vão ficar, aqueles que vão poder estar em casa. Será que você incluiu um momento de comunhão com o Senhor? Será que você está buscando ali uma vida santa, justa? Meus queridos, os crentes não têm justificativa para a falta de cuidado, porque eles foram avisados e alertados a serem fiéis e prudentes. Fidelidade ao Senhor é o que Ele quer de você. Prudência é o que necessitamos no tempo presente, porque a nossa tarefa até a volta de Cristo continua, meus irmãos, ainda em desenvolvimento. Eu preciso do Senhor. Mateus capítulo 24, conforme nós acabamos de ler aqui, quando ele chega no versículo 44, ele diz essas palavras: por isso ficai também vocês apercebidos, ou seja, não fiquem desapercebidos, porque a hora em que vocês não estiverem cuidando é que o Filho do Homem virá. Então ele conta algumas parábolas. Ele conta a parábola daquele servo mau, daquele servo que não está nem aí, e começa a agredir os outros, como os outros servos também. Ele conta a parábola das 10 virgens, aquelas que estão com as suas lamparinas acesas, mas tem reserva de azeite. Sabe, meus queridos, porque quando o noivo veio, 5 delas estavam com as lamparinas acesas e reservas de azeite, e outras estavam só com as lamparinas já se apagando. É por isso que o Senhor disse: a fé de muitos se esfriará. Como é que você está? Você está cheio do Espírito Santo? Ou já nem lembra mais quem é o Espírito Santo de Deus? A nossa tarefa, meus irmãos, até a volta de Cristo, é que em Lucas capítulo 19, versículo 13, diz que eu preciso trabalha na obra do Senhor. A Bíblia diz que até a volta de Cristo eu preciso anunciar a sua morte. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, eu preciso anunciar a sua morte, porque eu não posso esquecer que Jesus Cristo veio aqui ao mundo, viveu, ensinou, mas Ele morreu por causa dos nossos pecados. E é os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus, e Jesus morreu para que nós pudéssemos ter novamente a relação atada com o Pai. Ele quebrou a ponte da inimizade, e nós voltamos a ser amigos de Deus. Ele voltou, meus irmãos, a nos colocar na qualidade de filhos do Senhor, através da sua morte e da sua ressurreição. Até a volta de Cristo eu preciso firmar na verdade. É por isso, meus irmãos, que Apocalipse capítulo 2, versículo 25 disse: tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Fica na verdade. Que verdade é essa? O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Qualquer mensagem que tenta levar você ao Senhor, ao Deus, que não seja Jesus Cristo, é mentira. Ele é o único meio que leva você até o Senhor Jesus. Meus irmãos, a tarefa do crente até ele voltar é estar preparado para encontrá-lo. Você está preparado? A importância que você tem dado à morte e ressurreição de Cristo, você diz se você está preparado ou não. E você está preparado? Até a volta de Cristo eu preciso segui-lo, abrir mão de tantas coisas para seguir Jesus, porque Ele dá um prazer eterno. Meus irmãos, até Ele voltar, diz a Bíblia que eu preciso ser paciente e firmes até a sua volta. É por isso que às vezes a gente não tem paciência de esperar algumas coisas acontecerem rapidamente, e nós perdemos a paciência de aguardar Jesus. É por isso que Tiago capítulo 5 versículo 8 diz assim: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Fortaleça o seu coração, tenha paciência, seja perseverante nas orações, porque o que o Senhor tem preparado para você, ninguém pode te dar, e o que Ele te deu, ninguém tira.
Ah, meus irmãos, você já imaginou uma eternidade ao lado do Pai? Às vezes a gente, quando adoece, poucos tempos, 2 meses atrás, eu fiquei 10 dias na UTI por conta da Covid, estou aqui para a glória de Deus. Mas é um momento que a gente fica pensando: e se eu partir agora? Eu pensei nisso. Como eu estou com o Senhor? E o que me dá tranquilidade e alegria é saber que eu tenho o nome escrito no livro da vida. É saber que o meu maior amor é o Senhor. Jesus contou várias parábolas sobre a importância de se estar preparado para a sua volta, ainda como parte da proclamação, meus irmãos, feita ali no Monte das Oliveiras. Ele foi falando de parábolas para que os homens entendessem que ela era rápida, que ela ia acontecer, a forma como ela iria acontecer e por que tinha que acontecer, porque Jesus disse que vem, ele volta, ele vem. Por exemplo, destacou que a sua volta seria inesperada e que seus seguidores precisavam manter um estilo de vida fiel e obediente, como quem está o aguardando. Interessante que quando você chega para buscar alguém no aeroporto, os aviões pousam e você aterriza, pousam e você fica olhando, porque você está aguardando alguém importante. Interessante, meus irmãos, que aguardar a vida de Cristo, ela realmente muda o nosso estilo de vida, e isso é real. Em um período de indiferença e negligência, o Senhor aparecia repentinamente. Alguns serão levados ao seu encontro, enquanto outros não. Lamentavelmente, outros não. A ideia desse acontecimento, ele estimula-nos a vigilância e o preparo em nós. Queridos, enquanto esperam o retorno do Senhor, os seus seguidores deverão ter fé. Precisam ter uma vida de fé e ser responsáveis com o seu serviço. Você tem o ministério da reconciliação em suas mãos e você precisa ter responsabilidade para com os outros. A todo momento nós estamos perdendo gente e precisamos falar do Senhor Jesus Cristo para encontrá-los nos céus. A igreja não pode perder a noção do seu papel. Queridos, nós estamos aqui exatamente para anunciar Jesus Cristo. Então eu quero dizer uma coisa muito importante para você: vigiar é um estado de atividade, não é um estado de passividade. A volta de Cristo, ela foi prometida pelo Senhor. O Senhor mesmo prometeu a sua volta, meus irmãos. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, o Senhor disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Versículo 3 disse: quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Jesus disse que vai voltar, ainda disse mais: voltarei e vos receberei para mim mesmo, para onde eu estou estejais vós também. É esse o propósito de Deus. A volta de Cristo, meus irmãos, oferece uma perspectiva maravilhosa para os crentes, uma perspectiva muito bonita para o seu povo. Por isso que eu quero dizer para vocês: viva as maravilhas que Deus tem para você. A volta de Cristo será uma manifestação do poder divino, o poder de Deus sendo manifestado através do seu Filho. Qual o efeito da esperança da volta de Cristo? Primeiro, o efeito: ela nos motiva à purificação. 1 João 3,3 fala que nós precisamos purificar a nossa vida porque Ele é puro. A volta de Cristo, meus irmãos, ela tem um efeito porque ela opera em nós a paciência. Eu preciso estar aguardando o Senhor com paciência. A volta de Cristo, ela é uma exortação, conforme falamos, a estar sempre atentos e vigilantes. Se a gente descuidar, a gente volta a fazer as coisas de antes. Existe um grupo chamado Vigilante do Peso, para fazer você tomar cuidado para não voltar, né? Adquirir os quilos que você perdeu durante uma dieta. Vigilante do peso. E nós precisamos estar vigilantes para não voltar a fazer a vida as obras que tínhamos antes de Cristo entrar na nossa vida.
O que a volta de Cristo será para nós? A revelação da pessoa de Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, e eu quero ler com você, capítulo 4, versículo 16, diz: porquanto o nosso Senhor, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa é a revelação da pessoa de Cristo, o arrebatamento ao encontro do Senhor, porque o versículo 17 diz o seguinte, presta atenção, meus irmãos: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Meus queridos, o arrebatamento para nós significa que nós vamos estar para sempre com o Senhor, para sempre, eternamente. Por isso que Paulo disse: console uns aos outros com essas palavras. Tem um lugar melhor para você, tem um tempo eternamente melhor para mim e para você. Eu quero terminar essa mensagem dizendo que, por ser repentina e rápida, não haverá tempo de arrependimento ou de negociação na última hora. Não vai ter mais. A escolha anteriormente feita determina o nosso destino eterno. Nós aqui escolhemos, queridos, o nosso destino eterno. Como é que eu escolho o meu destino eterno? Quando eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador da minha vida. Eu tenho meu nome escrito lá no livro da vida. Ao falar da sua volta, a intenção de Jesus não era estimular previsões ou cálculos sobre datas, não era essa, mas nos alerta sobre estar preparados. Será que você está pronto? Você está pronto, meu querido? Como você está com o seu Deus? A única garantia é obedecer a Ele. Obedeça ao seu Senhor. Jesus nos manda passar o tempo de espera cuidando do seu povo, cuidando uns dos outros, fazendo a sua obra nesse mundo, dentro e fora da igreja. Esta é a melhor maneira de nos prepararmos para a volta de Cristo. Eu quero ler para vocês o último texto nesta mensagem, de Apocalipse capítulo 22, quando ele chega no versículo 12, ele diz: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Mas no versículo 14 ele disse: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Queridos, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É Ele que garante a sua entrada nos céus. Que Cristo Jesus te abençoe e que a paz do Senhor te acompanhe durante toda a sua vida. Amém? Fique na paz.